Meus nobres, meus prezados, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero, do fundo do coração, que sim, e que não sejam só palavras soltas. Pela graça de Deus, os senhores possam estar bem, tá bom? Eu agradeço a presença dos senhores aqui, eu agradeço a oportunidade, que os senhores estão me dando para passar uns minutos aí com vocês. E independente de onde os senhores estejam escutando, seja através do canal do Homem das Cavernas, seja através do Nova Vertente, cujos donos são pessoas a quem eu tenho aqui a minha gratidão, ou seja, através do meu próprio canal, o Arsênicos. Eu espero que os senhores tenham um tempo agradável e que realmente haja algum proveito, tá? Nesses minutos em que os senhores estarão aqui. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu acho que é importante citar que, eu falo naturalmente mais lento. Eu acho que aqui nos episódios, a gente tende a falar um pouco mais pausadamente, a questão da dicção e tudo mais, mas eu gosto muito da ideia de não só transferir uma mensagem, mesmo porque eu acho que tudo aquilo que eu vou falar aqui poderia ser traduzido em poucas linhas e ser lido em talvez 2 minutos. Mas é a ideia do momento, é a ideia de dividir um tempo de qualidade com os senhores, e de uma certa forma buscarmos aqui algum tipo de interação, de conexão, de maneira respeitosa, óbvio. Então é isso. É importante mencionar também que haverá uma versão em inglês desse episódio, o que não significa dizer que será uma tradução simultânea e direta, mas uma versão, de modo que os assuntos que aqui serão falados estão também, de uma certa forma, explícitos na versão em inglês, tá bom? E como eu acho que é óbvio, o fato de que eu não sou nativo em inglês e que eu falo relativamente lento, então, para fins de treino, tem algumas pessoas que gostam de treinar o idioma, De repente pode ser de alguma valia também assistir os dois, Mas só se você achar por bem, tá bom? Aqui eu não quero obrigar ninguém a nada. Mas é isso, senhores. Dados os recados, vamos ao tema. Eu quero falar sobre amor, e perceba, eu não estou aqui me referindo necessariamente a um amor romântico entre homem e mulher. Pode ser também. Mas eu quero falar sobre algo que é muito maior, Amor próprio. Amor próprio. Aquela pergunta que para algumas pessoas é bastante incômoda, Você se ama? O quanto você se valoriza? Senhores, essa pergunta pode mudar tudo em vossas vidas. Eu preciso dizer que a minha motivação inicial, ou uma das motivações para fazer esse episódio, na verdade é a proximidade do Dia dos Namorados, celebrado no Brasil no dia 12 de junho. Mas eu percebi que podemos expandir muito, podemos falar sobre muitas coisas, podemos ver, por exemplo, a perspectiva do cara que está seguindo o próprio caminho, O amor próprio na perspectiva dele, ou do cara que quer casar, ou de quem ainda não sabe,
perspectiva de amizades, de trabalho, de lazer, sabe? E quando eu pensei em falar sobre esse tema, eu me lembrei de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, há muitos anos atrás. Talvez para alguns dos senhores é sabido que essa data do Dia dos Namorados é uma data que, embora seja agradável para algumas pessoas, pode ser bem complicada para outros. Me parece que há estatísticas que dizem que no Dia dos Namorados existe uma taxa aí, né? Um aumento da taxa de pessoas que tentam realmente tirar a própria vida. E nessa história que eu ouvi há muitos anos atrás é justamente isso. Um camarada muito triste, amargurado, ele decidiu que já não daria mais. E ele resolveu justamente tentar isso, né? Tentar partir dessa para uma melhor. Mas felizmente ele falhou. Foi levado a um hospital. E quando ele estava sendo atendido por uma enfermeira que precisou dar-lhe uma injeção, ele se mostrou com medo. Ficou medroso, tirando o braço. E a enfermeira, ela realmente ficou chateada e falou: poxa, até pouco tempo atrás você estava tentando fazer uma coisa muito pior para você mesmo e agora está com medo de injeção? À primeira vista é engraçado, né? É até cômico, tragicômico. Mas que mensagem que pode haver por trás disso? O camarada, numa data que em tese deve ser para celebrar, em tese, né? Tirando a questão comercial e tudo mais, mas que poderia ser usada para comemorar ou celebrar um relacionamento, se tornou motivo de angústia para algumas pessoas. E aí a gente entra nesse conceito do amor próprio. Olha que interessante. Algumas pessoas, quando chegam no fim do relacionamento, ao invés de procurar entender o que aconteceu, procurar se aceitar, né, melhorar, não melhorar necessariamente para o outro, mas melhorar para ser uma versão melhor de si mesmo. Não, corre o risco de se deteriorar. Senhores, é muito importante que antes de amarmos outras pessoas, que nós possamos amar nós mesmos. Isso é importante demais. E como eu havia dito, a questão aqui, ela não precisa se resumir só à questão de relacionamento romântico, não, entre homem e mulher. Se a gente fala, por exemplo, do cara que quer seguir o próprio caminho, que entendeu que relacionamentos, né, com a fêmea é uma coisa que não dá certo para ele. O que é que o motivou a fazer isso? Será que o cara simplesmente chegou a essa conclusão, ele está tranquilo, em paz, e simplesmente quer se dedicar mais a fazer outras coisas, a fazer o bem, a crescer profissionalmente, financeiramente? Ele realmente está em paz consigo mesmo? Ou ele não está fazendo isso motivado pelo ódio, né? Pela raiva, pela mágoa, angústia, porque ele tinha um plano perfeito com a mulher e o plano não deu certo? Perceba, eu tenho respeito pelos nobres que querem seguir o próprio caminho e aprendo coisas com eles, né? Nesse mundo masculinista, na verdade, eu quero é que todo mundo esteja bem e que cada um procure o seu próprio caminho, vamos colocar assim, do ponto de vista humano, sabe? Eu acho que já não precisa haver espaços para ditaduras. A liberdade. Como é que você fica bem, meu irmão? Realmente não dá certo o relacionamento com mulher com você? Maravilha, siga em frente. Mas procure saber o que você quer para que você possa fazer bem.
e para que a sua estrada não precise ter espinhos desnecessários e desagradáveis. Eu falei da questão da motivação do MGTOW, né? Mas e se a gente fala em relação a casamento? Como é que fica? Eu acredito que a maioria de nós foi feita para casar. Só que tem muita gente que não quer casar, ou não quer casar com aquela mulher especificamente. E às vezes está com medo da solidão. E o medo da solidão é tão grande e patológico que ele se submete a estar com a mulher que ele sabe que é problemática. Olha só, tem gente que abre mão da própria paz e da liberdade porque acha que vai conseguir alguma coisa vantajosa num relacionamento desse. E aí embarca num grande risco. E aí quando vê, já perdeu anos da vida. Então assim, você quer casar porque você realmente entende que casamento é uma coisa bacana pra você, você sabe o que é casamento, você tá de uma certa forma pronto, você viu red flags na mulher que você tá pretendendo casar, ela tá te dando sinais de que é uma mulher realmente ponta firme. Olha que coisa boa. Mas e se não for? E se for uma coisa patológica, e se a motivação for uma motivação realmente fútil? Como é que fica? E brother, isso pode se expandir para relacionamentos de amizade. Às vezes a gente se submete a estar com um grupo de pessoas que ridicularizam a gente. Eu já estive assim. Quando eu era pequeno, né? Tinha os meus 12 anos. Entrou um grupo de repetentes na minha sala. Pessoal, sei lá, 3, 4 anos mais velhos. E era um pessoal legal, né? E de fato, pessoal realmente legal. Mas assim, entre eles, né? Como é que eu posso falar? Que eu também não quero ficar falando mal. Não é querendo ficar colocando defeitos, mas assim, era outra turma, era outro mundo. Enquanto eu ainda era meninão, né? Querendo jogar muito videogame ainda e sei lá, good, coisa de criança mesmo. Aí eu me deparo com esse pessoal que é mais velho, que já estava numa outra fase de vida, no meio da adolescência. Pô, e querer andar com um pessoal assim é complicado, porque você acaba se forçando. Olha que interessante, você de uma certa forma deixa a sua identidade um pouco de lado. De repente pode deixar de querer brincar com coisas que você acha legal, para ficar caminhando com o pessoal que já tá com outros interesses. Né? Mas você não pode mostrar que você é um crianção. Então assim, tem gente que gosta de andar com quem é mais velho porque quer aprender coisas, porque já tem uma predisposição, já tem uma mente um pouco mais avançada. Então a questão, meus nobres, não é o que, mas por quê. Não é o que você faz, mas por que você faz o que você faz. Isso conta demais, né? E no final desse túnel, né, quando a gente olha para as nossas motivações, a gente consegue ter uma ideia melhor sobre a questão do amor próprio. No final das contas, a minha vida, ela ter sido motivada a agradar somente aos outros, em detrimento de mim mesmo? Ou na verdade eu estou querendo agradar demais a mim mesmo e não estou nem aí para os outros? Será que esse balanço também é bom? Eu acho que na balança da vida é muito importante que haja o equilíbrio. Muito importante. Né? É difícil, é uma constante, mas embora hoje eu me preocupe mais com a caminhada do que com o destino, é importante também de vez em quando olharmos para trás para ver o que nós já fizemos e olhar para frente no sentido de imaginar o que será de nós se continuamos a viver da maneira que vivemos. Então, meus amigos, essa pergunta de amor próprio é uma pergunta que eu chamo de retórica. É uma pergunta que você deve responder primariamente para si mesmo.
Em tese, você é a pessoa que melhor se conhece. Se você tem dificuldade em relação a isso, procura alguém, se possível, né, que você confia, que você possa falar, se abrir. Às vezes desabafar te ajuda também a tirar as ideias do subconsciente e colocar no consciente. Te ajuda a enxergar você mesmo de uma nova perspectiva. Vale muito a pena. Em vários vídeos eu reforço e falo as mesmas coisas. Homens, aprendam a desabafar. É muito importante. Descubram quem vocês são. Sabe? Não tem nada de mal nisso. É um processo bom, é um processo importante para você. Pode muito nos seus efeitos. Tá? Olhando aqui o meu pequeno script, eu já estou me aproximando do final. Poderia falar aqui da questão de trabalho. Trabalho é um pouco relativo, né? Porque muitos de nós acabamos por cair em trabalhos que simplesmente temos que fazer e pronto, é um trabalho ok, tá? Só que tem gente que, por exemplo, ganha muito dinheiro, mas estão fazendo coisas que detestam, mas estão fazendo em prol do dinheiro. Perceba, você pode ter um bom emprego, ter um salário legal, mas e aí? Por que você está fazendo aquilo? Será que você está fazendo por conta do status? Porque você precisa mostrar para outra pessoa que você faz o que você tem? Ou de fato você é um talento natural naquilo e faz muito bem, está ganhando dinheiro e pronto? Perceba, a mesma ação, motivações diferentes. Senhores, olhar para dentro de si, né, nessa jornada do autoconhecimento, do auto-amor, né, do amor próprio, pode ser uma tarefa dolorida, porque muitos de nós, muitas vezes, nunca nem se perguntou tais coisas. Então pode ser uma coisa árdua, você pode descobrir coisas desagradáveis, você pode se relembrar de coisas desagradáveis. Mas eu entendo que fazer isso é uma maneira eficaz de se encontrar com traumas e se curar. Então assim, quem quiser fazer, eu tenho muito receio de falar faça ou não faça qualquer coisa. Porque, ninguém está me perguntando. E 2, cada um deve assumir os próprios riscos. Eu não posso e não vou assumir risco da vida de ninguém aí de fora, né? Mas, pelo menos eu posso dizer que na minha experiência pessoal de descoberta tem sido realmente muito, muito bonito, muito eficaz. E é muito importante lembrar que acima de tudo existe o Deus que te ama, que te criou. E Ele, é clichê essa frase, né? Mas enfim, Ele pode preencher o vazio que falta em você. E por favor, eu não estou aqui fazendo propaganda mirabolante, né? De lugares que dizem que tudo vai mudar na sua vida, tudo dentro de uma semana. Não. O que eu estou dizendo é, quanto mais se busca Deus, mais Ele pode se fazer presente na sua vida. Quanto mais você o convida, mais Ele aceita o convite, né? E nesse processo você pode descobrir que Ele sempre te amou, que Ele te ama muito. Eu descobri 2 versículos que ilustram isso. Eu confesso que no começo eu não tinha nem entendido direito, mas depois eu fui garimpar um pouco e entendi. Encontra-se em Lucas capítulo 12. Eu vou fazer uma tradução livre aqui, tá? Mas enfim, Lucas 12, versículos 6 e 7. Eu só achei a versão, ou melhor, deixa eu tomar um pouco de vergonha na cara. Lucas 12, 6, 7.
gente vai fazendo as coisas aqui na lata, né? Ao vivo. Ao vivo é ótimo. Português. Fica mais fácil. Nova versão internacional. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem muito mais do que pardais. Ou vocês valem mais do que muitos pardais. O que eu entendi e o que depois eu entendi pesquisando esses versículos é que o que Deus está falando é: pássaros eles podem ser vendidos por um preço bem barato, né? E mesmo assim Deus tem muito amor por eles. E Deus tem muito mais amor por você, a ponto dele saber exatamente quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Então, meu amigo, se lembra que Deus te ama. Ele ouve o seu choro se você estiver chorando. Ele sabe o que está por dentro de você. Ele te entende, sabe? Ele te ama. É um pai. E nesse processo de busca do amor, do alto amor, a ponto de conseguir amar a si mesmo como se ama o próximo, se lembre que Deus ele pode e quer estar presente no seu processo. Com a permissão dos senhores, eu estou finalizando, né, esse episódio. E antes disso, gostaria de fazer uma oração. Se os senhores se sentirem aí confortáveis, eu os convido para nesse momento podermos orar juntos. Tá bom? Vamos lá. Pai, muito obrigado. Tua Bíblia, a tua palavra fala que o Senhor é amor. E o Senhor nos amou tanto a ponto de entregar o único Filho para que pudéssemos ter a vida em abundância, para que pudéssemos caminhar próximos, mais próximos ao Senhor. Pai, amor próprio às vezes é difícil. Somos muitas vezes atingidos e invadidos pela baixa autoestima, desânimo, questões de alma, tristeza. Às vezes queremos recorrer a meios que não são legais, compulsão alimentar, de repente alguma substância aí que não seja legal, álcool, tudo na tentativa de encontrar o preenchimento, né, de um espaço dentro de nós que só o Senhor pode preencher. Não estou aqui prometendo para ninguém, né, uma mudança de vida completa dentro de 1 minuto, mas eu acredito que o Senhor e o seu amor pode nos convencer de muita coisa, pode nos transformar em muita coisa no teu tempo, ajudando a perdoar as pessoas, ajudando a amar, procurando entender, né, certos processos. O Senhor é bom. Muito obrigado pelo teu amor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos entender. Continua essa caminhada conosco, porque sozinho realmente não conseguimos. Nos mostra o teu caminho. Nos desculpa pelos nossos erros. Em nome de Jesus, abençoa cada irmãozinho que está aqui, que esteve, cada um. Nos ajuda a encontrar o Senhor e desenvolver esse amor próprio, que nós possamos ter amor pelo próximo da mesma maneira que temos por nós mesmos. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.
É isso, senhores. E aqui nós vamos finalizando mais um episódio. Eu agradeço aos senhores, como eu já disse, né? Pela presença de cada um. Sei que cada um tem o seu processo pessoal, sabe? Se você se sente realmente nessa questão aí de falta de amor próprio, que você vive em função dos outros, que você vive de se vê como capacho para as outras pessoas, eu acredito que existe solução. Às vezes leva tempo. Às vezes nós corremos o risco de, de ter vivido a vida inteira assim, de ter sido usado de maneira errada, ter sido manipulado, de modo que nós acabamos muitas vezes por nem saber, na verdade, como devemos agir. Mas eu acredito que enquanto a vida há esperança, sempre há tempo para aprender e reaprender. Sempre. Dê uma chance a Deus a cada dia, né? E para você mesmo também. Você tem esse direito. Tá bom? Muita paz e até a próxima. Valeu!